dois conceitos importantes que a gente trabalhou nessa pesquisa, né? É o conceito de comunicação popular, comunicação social, essa diferença, mas também, e está muito atrelado a isso, são os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia. O conceito de contra-hegemonia é um conceito que eu fui lá na essência, né, a partir do autor italiano Antonio Gramsci, que explica, né, primeiro ele vai mostrando pra gente o que é hegemonia, para ele chegar no conceito dele de contra-hegemonia lá na época dele na Itália. Então, assim, quando a gente pensa a sociedade, a gente vai passar pelas questões ideológicas e a gente vai chegar na questão hegemônica. O que é a hegemonia, né? A hegemonia é exatamente essa arena de poder aí, de interesses sociais, né? E aí a gente vai passar por interesses políticos, educacionais, econômicos. Cada área dessa da sociedade, ele tem ali a sua arena de conflitos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem grupos ali, cada um com as suas ideologias, cada um com os seus interesses, e sempre nessa arena de conflitos vai ter um grupo que ele tem podemos dizer que ele é vencedor, né? Ou seja, a sua ideologia ela é vencedora, e para se tornar hegemonia, para que aquela ideia se torne hegemônica, além disso, há uma supremacia, ou seja, essa ideia, esse comportamento, essa filosofia, esse gosto, né? Porque isso vai estar na moda, isso vai estar nos nossos hábitos, no nosso consumo de música. Então, a partir da indústria cultural, né? E a partir dessa revolução industrial, a gente começou a perceber muito dessas hegemonias destruindo várias culturas, né? A gente pode pegar como exemplo aqui a música, por exemplo, pop. Quando a gente pensa em pequenas áreas, né, ou pequenas manifestações culturais do interior, seja do Brasil, seja de outros países da América Latina, quando a gente pensa aí numa uniformização da música, um gosto universal por um tipo de música, é exatamente isso. É um poder hegemônico, é uma ideia hegemônica que vai tomando conta, mas acima de tudo ele vai tendo uma supremacia, porque os outros grupos também vão se rendendo e vão se tornando, né, hegemônicos. Então, quando a gente vai pensar, e aí trazendo para o campo da comunicação, quando a gente vai pensar numa comunicação hegemônica, a gente pode pensar na própria comunicação que a gente tem nos meios, né, nos conglomerados midiáticos, que a gente chama da mídia hegemônica. Por que ela é uma mídia hegemônica? Porque a pauta dela está muito relacionada com as intenções, com as ideias, com os objetivos hegemônicos daquela cidade, daquele país, daquele local especificamente. Então, é isso que Gramsci explica pra gente. Na questão hegemônica, uma sociedade nessa arena de conflito, né? Essa é uma ideia muito política. Então, vamos pensar assim, né? A gente tem uma educação construtivista, mas em algum momento da história, alguém fala, não, mas isso não é bom. Agora a gente tem que ter tal tipo de educação. É exatamente isso, essa arena aí, onde as ideias hegemônicas, né, vão vencendo, e aquela que desce, né, aquela que sai do poder, então ela se torna muitas das vezes contra-hegemônica. Quando a gente vai pensar em comunicação, é exatamente isso. A gente pensa, a gente vive o tempo todo isso sendo informado hoje pelas redes sociais, pelos veículos, né, convencionais ainda, os sites, o próprio rádio, hoje com os podcasts, mas será que tudo aquilo que está sendo discutido ali interessa a todo mundo? Será que todo mundo na sociedade tem assuntos ali que lhe interessam exatamente? Vou pegar um exemplo recente nosso, né? Na pandemia da Covid-19, em 2020, a gente tinha todo dia, diariamente, em todos os telejornais brasileiros, os números da pandemia, os números de mortos, né? Os números de mortos e quantos casos positivos. Mas aqueles números, né, não contemplavam as periferias, que eram, inclusive, as pessoas que mais careciam, né, das medidas ali higiênicas, porque falta água encanada, falta tratamento de esgoto. Então, toda essa questão sanitária ali era uma questão importante pensar nas periferias. Mas esses números não eram reais. E aí,
lá em 2020, houve um coletivo aí de comunicação popular, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, onde começou a fazer o levantamento, o relatório daqueles números especificamente. E aqueles números nunca batiam com os números do Ministério da Saúde. Então, é exatamente isso que a comunicação popular faz. Ela tem 3 papéis importantes, né? O primeiro é educar, né, uma comunidade ali que a gente pode chamar de excluídos. E a autora que eu trabalho na tese, a Cecília Peruso, ela fala muito sobre isso, né? Que a função da comunicação popular, o objetivo maior dele, ou dela, né? É dar protagonismo ao indivíduo, dar protagonismo à pessoa, ao cidadão especificamente. E o que ela quer dizer com isso, né? Dar protagonismo ao cidadão. É fazer com que ele compreenda os seus direitos, compreenda os seus deveres, e aí é uma falha, né, do nosso processo educacional brasileiro, porque muitos de nós chegamos à faculdade, chegamos na vida adulta e a gente não compreende muito dos nossos direitos. Muitas das vezes a gente compreende os nossos deveres, mas a gente não conhece e quais são os caminhos aí de buscar esses direitos. Então, a comunicação popular, ela se encarrega disso, de educar esse indivíduo para que ele compreenda quais são os seus direitos. E aí, quando eu falo direitos, são direitos legais mesmo, né? Direitos de entender como é que acontece esse processo no executivo, no legislativo, no judiciário, como é que ele busca, qual é o caminho dele enquanto cidadão buscar esses direitos. Então, o primeiro é esse, é o processo educacional. O segundo é o processo mesmo de pensamento crítico. A partir do momento que eu tenho direito, e aí? Como que eu entendo isso e como é que eu posso ter uma visão crítica dos meios de comunicação, por exemplo, né? E aí eu passo a cobrar, então, os meus direitos. E aonde é que eu cobro isso? Que aí está o terceiro pilar aí da comunicação popular. Ocupando essas arenas, e aí são as arenas políticas mesmo, e aí falando em política pública mesmo, são as arenas de debate, como, por exemplo, as sessões de Câmara, de vereadores, de deputados, as audiências públicas, porque a nossa legislação, ela prevê tudo isso. A participação popular, a nossa própria Constituição diz que é uma Constituição cidadã, mas, na verdade, na prática, né, toda a legislação está montada em cima disso. Mas, na prática, o cidadão ele não ocupa esse lugar. Ele não vai, muitas vezes, porque ele desconhece, muitas das vezes porque ele não acredita, né, ele não tem esse senso crítico aí, ou porque ele não se informa e não recebe essa informação também. Então, a comunicação popular se encarrega disso, é essa a principal função dela. Ele vai se tornar um jornalista? Não, ele vai se tornar um cidadão mais informado e com o potencial de informar as suas bases de maneira mais eficiente. Como é que isso acontece no licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental brasileiro, ele é uma política pública desde 1981, e aí a minha pesquisa passa muito especificamente pela política pública ambiental, onde nasce, né, o licenciamento ambiental para extração de petróleo, que é a região que a gente está no estado do Rio. Ela tem a questão do licenciamento ambiental muito focado, muito forte na extração de petróleo. A cidade de Campos do Goytacazes é uma cidade que vive historicamente, né, baseada ali economicamente pelas questões e pelas verbas dos royalties do petróleo. Mas quando eu começo a fazer a minha pesquisa se baseia num projeto de educação ambiental. Todo projeto de educação ambiental, ou quase todo projeto de educação ambiental, ele é uma normativa do licenciamento ambiental com uma maneira de mitigar, né? Ou seja, diminuir o prejuízo ambiental ou o prejuízo socioambiental para uma sociedade, aquela sociedade onde a extração vai acontecer. E em 2013, o próprio IBAMA, a própria política pública, tem todo um encadeamento de como se faz isso. Então em 2013 foi feito um levantamento aqui pela região, né, litorânea do Rio de Janeiro, onde há essa concentração de várias empresas petrolíferas na bacia de Campos, e se percebeu nesse levantamento, nesse diagnóstico participativo, que boa parcela dessa população dos municípios aqui que compõem a bacia de Campos, eles desconhecem, ou eles desconheciam em 2013, o que era realmente, o que significava realmente royalties do petróleo.
eles sabiam muitas das vezes que se tratava de uma verba que a prefeitura recebia, mas eles não sabiam exatamente, eles não sabiam explicar o que era isso. E, na verdade, a própria legislação dos royalties do petróleo é uma legislação bem antiga e que nos últimos 20 anos tem passado por reformulações. Porém, a própria sociedade que é beneficiada com isso, ela desconhece isso. Então entendeu-se que havia uma necessidade de mitigar essa desinformação sobre os royalties. Então, em 2014 nasceu, né, foi implantado com uma dessas formas de mitigar essa desinformação, o projeto de educação ambiental Territórios do Petróleo. O objetivo dele era esse. Então, o escopo dele era baseado, né, o objetivo dele era baseado em conceitos da educação popular e da comunicação popular também. Então, esse era o objetivo. Então, em 2014, né, ele funcionou sempre em ciclos de 2 anos. Houve uma caravana, né, que rodou todos os municípios da Bacia de Campos, explicando e tentando entender, levar para a população de uma maneira mais didática, utilizando o mecanismo da própria educação popular, o que são esses royalties, como é que ele funciona e tal. Depois desse período, né, de 2014 e 2015, em 2016 começou a segunda fase, que era uma fase mesmo de implantação dos núcleos de vigília cidadã. O que é isso? Era a formação de grupos de pessoas que iriam receber todo esse processo formativo. Dentro desse processo formativo estava a comunicação popular também. E aí, além de, entre várias outras atividades que foram feitas comunicacionais com esses grupos, entre eles a gente desenvolveu por 2 anos um boletim informativo com eles, para que eles entendessem e desenvolvessem esses 3 pilares da comunicação popular, que é primeiro o processo educacional, entender como que esse processo acontece dos royalties do petróleo, e o quanto o cidadão pode cobrar do poder público municipal que essas receitas sejam aplicadas de maneira corretamente. O segundo momento, refletir de maneira crítica, né, em relação aos meios de comunicação. E o terceiro pilar, produzir, né, produzir conteúdo, produzir informação e levar para as suas bases. Que bases são essas, né? Essas pessoas que compunham os núcleos de vigília cidadã eram pessoas que vinham de grupos, né, específicos de movimentos sociais, como, por exemplo, movimentos do Sem Terra, movimentos quilombolas, movimentos de aposentados, servidores públicos, estudantes. Então, esses núcleos, né, pescadores e colônias de pesca, então esses grupos, todos eles atingidos aí de uma certa forma pela questão da extração dos royalties do petróleo, todos eles então compunham esses núcleos de vigilância cidadã que tinham sede em cada um dos 10 municípios, e eles então tinham equipes, né, compostas aí por pesquisadores da UENF, que tratavam desde legislação, né, sobre o royalties especificamente, como questão de transparência pública, como também as questões comunicacionais. Então, esse público aí começou a ter um conhecimento que hoje eu posso dizer que são exatamente essas pessoas que compreendem, na essência, aonde está os direitos, né, e os deveres com relação aos royalties do petróleo aqui no estado do Rio. O que se ganhou com isso, né? Ao longo desse período todo, essas pessoas que fazem parte, né, das suas bases políticas, das suas bases sociais e movimentos populares, eles passaram a ocupar essas arenas de decisão. Então, muitas dessas pessoas passaram a ocupar cadeiras de conselhos municipais da mulher, do meio ambiente, entre outros. Teve um município, que se eu não me engano foi Arraial do Cabo, que preparou uma LIP, que é uma lei de iniciativa popular. Eles desconheciam esse direito, eles tinham uma questão específica lá sobre a pesca, e eles então entenderam toda a possibilidade ali de compor isso legalmente, entendeu? E validaram isso. E agora o projeto está entrando na fase de montar associações, ou uma associação, né, onde essas pessoas que têm todo esse conhecimento, adquiriram esse conhecimento, sabem lidar com as questões comunicacionais, utilizando aí as ferramentas da comunicação popular, elas então conseguem cada vez mais
cobrar do poder público municipal, do poder público estadual e, em alguns casos, né, a gente tem relatos dentro do projeto, até do poder público federal, porque eles já expandem esse conhecimento, né? Eles aprenderam a lidar com esse conhecimento e eles expandem para outras áreas também, como a pesca, como a educação. Esse, então, é o papel principal da comunicação popular.